Ô, senador, é o seguinte, no dia de hoje, né, o Telegram resolveu ali acatar a decisão do Alexandre de Moraes, mas de qualquer maneira, o Alexandre de Moraes tem sido criticado. Tem sido criticado o tempo inteiro. Tem gente dizendo que o Alexandre de Moraes, na verdade, ele está indo além das próprias competências e que não deveria ser tratado dessa maneira o caso do Telegram. Mas as redes sociais, ao mesmo tempo, elas dobraram a aposta e, na verdade, apostaram numa espécie de ancapismo aqui no Brasil para ver se as instituições seriam corajosas o suficiente para reagir contra o posicionamento deles. Só que no mundo inteiro se debate regulação das big techs, das redes sociais, e muitas vezes a reação deles não é a mesma que aqui. Então, eu queria saber do senhor, é mesmo um exagero o posicionamento do Alexandre de Moraes, como alguns têm falado por aí, ou a gente não pode, de fato, de forma nenhuma, perder um momento histórico para trazer esse debate à tona e também chamar o debate público, porque a população é a mais afetada pelas fake news, é a mais afetada pelos crimes que são gestados aqui dentro das redes sociais. Perfeito. Olha, eu agradeço, Helder Maldonado, a oportunidade para estar respondendo essas perguntas e vou tentar ser assim, bem claro. Existe no Brasil a autonomia e independência dos poderes. Você tem o executivo, que tem como premissa fundamental executar as leis criadas pelo executivo e administrar o Estado. Você tem o poder legislativo, cujo objetivo primordial é elaborar leis de acordo com o anseio da sociedade. Você tem o judiciário para dirimir os conflitos quando for instado ou provocado. Olha, eu fico bem preocupado quando eu vejo parlamentares criticando a atuação do Supremo. E eu sou um defensor do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem exercido um papel, e isso não é uma fala minha só porque eu sou do partido A, B ou C, não, por favor. É o papel, aquilo que eu quero tomar um pouquinho de tempo para tentar explicar da melhor forma para vocês. Qual é o papel das Supremas Cortes no mundo? Vamos entender isso. Eu, como senador, eu ocupo um papel representativo. Eu fui eleito pela população. Então, é óbvio, assim como os deputados federais, os senadores, ele tem ali um papel representativo. Agora, o papel das Supremas Cortes, eu ouso falar que ela tem três comportamentos. Ela tem que dar uma resposta para suprir a ausência do legislador, para atender, inclusive, as minorias. Não é um papel para atender a maioria, não. Ele tem que atender a todos, inclusive para aquele comportamento em que o legislativo, por questões fundamentalistas, por questões para não se ficar ruim com sua base eleitoral, não enfrenta, mas que o legislador, a Suprema Corte, tem esse papel de dizer o direito ao seu tempo e a hora antes a omissão do Congresso Nacional, do Senado Federal. E também ele tem o papel de invalidar normas editadas pelo Legislativo, por nós, quando essa norma violar a Constituição Federal, que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito. Mas as Supremas Cortes também, elas exercem um papel iluminista, no sentido de que tem que empurrar a história para o rumo certo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, no Brown versus no processo educacional, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos aboliu a segregação de crianças negras nas escolas. Olha, não foi do interesse da maioria pelos deputados e senadores. Não foi. Mas ali havia necessidade de um papel de um Supremo Tribunal Federal, de uma Suprema Corte que empurrasse a história para o rumo certo, falando, olha, aqui nós temos que obedecer a premissa da Constituição Federal. Depois você teve aí, na África do Sul, quando se aboliu a pena de morte. Foi contrário à decisão majoritária. Então, veja que o Supremo também ele é contra-majoritário.
Ele não precisa da maioria para isso. Ele tem esse papel contra-majoritário. Se você vai para Israel, em Israel, a Suprema Corte de Israel aboliu a tortura em qualquer hipótese, inclusive condenados pela prática de terrorismo. Veja, contrariando aquelas determinações frutos de leis elaboradas por um processo majoritário, porque nós somos eleitos pelo processo majoritário. O Supremo Tribunal Federal, naquele contexto, ele tem a possibilidade de invalidar quando ela fere a Constituição, de dizer o direito quando nós nos omitimos. Vou dar um exemplo aqui que é muito caro para mim. Direito a casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós nos omitimos. Alguém tem que dizer o direito. Quem vai dizer o direito? O Supremo Tribunal Federal. Então você tem direito ao casamento, direito à adoção, direito à redesignação sexual, direito à pensão, recebimento de pensão alimentícia, direito à pensão por morte, direito à declaração de imposto de renda em conjunto, criminalização da homofobia, direito de doar sangue. Todos esses direitos não se deram pela via do Poder Legislativo, mas ante a omissão do Legislativo, o Judiciário não pode se eximir de dizer o direito. É essa a função que o Supremo está fazendo. Então, quando ele fez isso lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, falando, olha, não tem mais como permitir segregação de crianças negras em escolas públicas. Quando vem lá para a África do Sul, falando, olha, não tem mais pena de morte. Quando atua no vácuo dos outros poderes, né? Isso, e às vezes contrário a eles. Sim. Então, porque ela está empurrando a história. E eu ouço falar que o Supremo Tribunal Federal empurrou a história para o rumo certo no Brasil quando autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Naquele contexto, ele empurrou a história para o rumo certo. E aí eu gosto muito de citar uma frase de um filósofo chamado Victor Hugo, né? E ele fala assim, olha, não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Às vezes você tem a ideia, mas não é o momento da ideia, né? Eu vou falar aqui um projeto de lei que eu aprovei, que foi o piso da enfermagem. Precisou vir uma pandemia para matar 700 mil pessoas. Era uma luta de década deles. Precisou vir um vírus que só atinge o ser humano, não pegou animais, não pegou mais ninguém, tirou aquilo que é elementar, que é o ar, para nós parlamentares vermos qual é o valor deles. Então, não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Precisou vir essa pandemia para que eu pudesse idealizar o projeto para falar, vamos estabelecer um piso salarial para esses profissionais. Então, o papel que eu tenho que agradecer ao Supremo Tribunal Federal como guardião do Estado Democrático de Direito, como guardião da espinha dorsal que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Claro que às vezes não agrada a políticos A, B ou C, eu ou qualquer outra pessoa, mas nós vivemos uma democracia. Nós temos que entender que o papel do parlamentar, ele exerce um papel majoritário e o papel da Suprema Corte, um deles, além de um papel iluminista, ele é contra-majoritário. Ele tem que efetivamente dizer e impor aquela garantia, aquela premissa. Acertadamente, a posição do ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, e que eu agradeço enquanto cidadão, enquanto senador, enquanto brasileiro, que eu acho que é nesse caminho, sim, porque nós não podemos conceber, achar razoável isso que está acontecendo, das empresas pegarem, difundirem esse conduto, esse conteúdo inverídico sobre o PL, porque, como eu estou te falando, esse PL não vai tirar o seu direito de opinar da pessoa física. Esse PL, ele vai estar falando que as plataformas têm que ter responsabilidade para não difundir conteúdo criminoso, e que nós temos aí uma realidade das redes sociais e do sistema tecnológico que nós temos que ter essa regulação. Então eu defendo, como defendi quando foi aprovado aqui, e vou lutar para que seja aprovado, sendo aprovado na Câmara, seja aprovado aqui no Senado Federal. Desculpa por ter me estendido na explicação, mas é porque porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas o legislativo, a função dele é majoritária. E o Supremo, ele tem essa função contra-majoritária. Às vezes ele tem que fazer isso. Às vezes ele tem que invalidar leis que nós criamos, por ser... Quantas ações diretas de inconstitucionalidade que nós temos? Quantas leis que são criadas ao arrepio da Constituição? Então, para isso que existe essa função, que eu volto a falar, essa função representativa do Supremo Tribunal Federal, essa função contra-majoritária do Supremo Tribunal Federal e essa função iluminista de empurrar a história para o rumo certo.